Nova Trento News. A TV que informa e não controla. No Almoço e Notícia de hoje, eu converso com o enfermeiro e professor Bruno Cunha, que participa conosco trazendo importantes assuntos esse dia. Inicialmente, Bruno, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores da Nova Trento News. Bruno, vamos falar sobre essa gripe que está por aí, Bruno. Em todo local que a gente vai, é só gente tossindo, é só gente espirrando, só gente reclamando de gripe. O que está acontecendo, Bruno? A gente sabe que, dependendo da época do ano, existe maior probabilidade de surgimento de problemas respiratórios. No inverno existe sempre ali um aumento desses casos, tá? Dessas viroses respiratórias. Quando a gente fala virose, não está significando ali que é uma doença sem importância, tá? Como vocês lembram, o Covid ele também é um vírus, tá? Então os vírus eles acabam acometendo mais o trato respiratório, seja ele o trato respiratório superior ou inferior nessas épocas. Por quê? Não é por causa do frio. O frio em si não causa doença, tá? E sim os males trazidos pelo frio. Então a gente tem ali o aumento dos ambientes fechados, da utilização de aquecedores que muitas vezes passaram o ano todo guardados, estão com poeira, ácaro, tem ali também a aglomeração de pessoas em ambientes fechados, tá? Que aumenta a probabilidade de surgimento de doenças respiratórias. E também tem o caso, principalmente nas crianças, né? Que é a questão de não estar devidamente agasalhado. Esse paciente que sofre ali maior incidência do frio, inevitavelmente ele acaba tendo uma diminuição da imunidade e ele fica mais suscetível a esses vírus respiratórios. A gente tem ali uma infinidade de vírus respiratórios, tá? Os mais comuns que a gente tem no Brasil é o vírus sincicial respiratório, tá? É o causador da virose comum. A gente tem ali ele causando rinite, causando sinusite, causando essas síndromes gripais. A gente tem o vírus da influenza, que é o vírus causador da gripe, tá? Que aí é importante a gente fazer essa diferenciação entre o que é o resfriado, tá? O que é uma gripe e o que é ali uma síndrome respiratória aguda grave, que pode ser causada por esses dois e também pode ser causado ali pelo Covid, tá? O Covid a gente já sabe, muita gente se vacinou, já não existe mais nenhuma cepa que se reproduza facilmente no Brasil, mas ele ainda acomete alguns pacientes, tá? Ainda existe a possibilidade aí de surgimento de novos casos. Esse ano a gente teve alguns casos novos, inclusive aqui em Nova Trento, tá? E ele é, inevitavelmente, um dos principais temas quando se fala de sintomas respiratórios, de doenças respiratórias, tá? Além desses daí, a gente tem um menos comum, tá? Que é a tuberculose. Ela já é mais específica, ela depende de uma série de fatores. O paciente normalmente precisa conviver vários dias com alguém contaminado, ele precisa utilizar objetos em comum ou ele precisa também estar com a imunidade diminuída. Então a gente sabe, quem é que tem mais imunidade diminuída? As crianças, os idosos e os imunodeprimidos. Esses pacientes são os que normalmente são acometidos pela tuberculose. Mas, normalmente, é muito difícil que o profissional de saúde, né, que ele confunda a tuberculose com outros problemas respiratórios, tá? Então, como o Hércules falou ali, todo lugar a gente vai, tem alguém tossindo, tem alguém espirrando, tá? Essas viroses respiratórias, elas vão sim fazer parte do nosso cotidiano, não importa se a gente se alimenta bem, não importa se a gente se vacina. Por quê? Como esses vírus sofrem muitas mutações, ele sempre vai estar um passo adiante. Então, para que a gente vai vacinar contra a gripe? Para conseguir combater aquelas cepas mais graves que já estão correndo ali. Mas sempre alguém vai pegar um resfriado em casa, alguém vai ter uma baixa na imunidade, ou porque pegou chuva e não se enxugou adequadamente, porque ficou entrando e saindo de ambiente fechado, que estava quentinho e foi para o frio, ou porque o paciente ali já tem outras doenças de base. Então, um paciente ali com diabetes, ele tem uma queda na imunidade, um paciente com pressão alta também, e a gente tem vários outros tipos de doenças que podem causar essa diminuição da imunidade no corpo e, consequentemente, deixar o paciente mais suscetível a essas viroses respiratórias. Estamos conversando com o enfermeiro e professor Bruno Cunha, falando sobre esse momento de gripes aqui na cidade de Nova Trento e na região como um todo. Vamos ao rápido intervalo e eu volto na sequência.
cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas, dona da sua próxima conquista, dono de um sonho 0 km, da expansão dos seus negócios, dona de uma produção sustentável e, claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Vou te levar comigo, foi o brilho dos teus olhos que mexeu comigo. Abre a porta do teu corpo, que eu quero estar contigo num barraco, na tua onda, no meio do teu livro. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com o enfermeiro e professor Bruno Cunha. Ô Bruno, os sintomas, independente de qual é o vírus, é sempre o mesmo a duração, 10 dias, 7 dias, 15 dias, porque a gente vê muitas vezes pessoas reclamando, eu já estou 20 dias com uma tosse, ou estou 10 dias com uma tosse agora que eu melhorei. Vai de pessoa para pessoa ou é a diferença dos vírus? Vai de pessoa para pessoa e a gente tem ali algumas particularidades com relação a cada um desse tipo de vírus que pode acometer a gente nessa época do ano. Quando a gente fala do resfriado comum, ele normalmente tem os sintomas menos pronunciados, então tu vai perceber ali que ocorre uma coriza, que é o nariz escorrendo ou o nariz congestionado, tá? O paciente ele pode ter ali uma tosse fraca, ela normalmente não é produtiva, porque ele vai incitar ali uma alergia, tá? Ele vai incitar ali uma resposta imunológica alérgica, o paciente ele vai tossir, mas não tem catarro, tá? Se você vai perceber também que a coriza ela é transparente, tá? Ela não tem aquela cor esverdeada ou amarelada, característica das doenças mais graves, tá? O que é essa cor? O que é essa cor? São os nossos leucócitos, tá? São as nossas células de defesa que se acumulam ali naquela região. E também a febre. O vírus sincicial respiratório, que é o resfriado comum, ele normalmente não causa febre,
mas ele causa ali a rinite, o paciente vai ficar ali com aquele prurido, a coceira no nariz, tá? A coriza, ele vai ter ali também um incômodo na hora de respirar, principalmente nos momentos mais frios durante a noite, tá? Ele vai ter o nariz congestionado. A gripe, por sua vez, ela é limitada no prazo de 5 a 7 dias, tá? Se o paciente ele é imunocompetente, ou seja, se ele tem imunidade em dia, vai durar esse prazo. Ah, mas eu posso utilizar uns antigripais, eu posso utilizar esses medicamentos? Pode. Eles ajudam na questão dos sintomas. Por quê? O tratamento contra a gripe ele é sintomático. Somente nas formas mais graves, tá? Aquelas que têm a influenza A ou a influenza B, ou outras influenzas, tá? Mais graves e de maior de circulação mais difícil no nosso país, é que precisam de tratamento com antivirais. Então, quando a gente fala ali se puder falar as marcas, né, Benegrip, Apracur, Cimegrip, todos eles são sintomáticos. Eles auxiliam nesse prazo limitado ali da gripe, tá? Até uns 7 até 10 dias. E eles diminuem a sensação de gravidade, mas o tempo da gripe ele vai ser o mesmo, independente de utilizar esses medicamentos, tu vai ficar sentindo tudo isso daí por uma semana, às vezes um pouco mais, tá? Não é o medicamento que vai reduzir o prazo da gripe? Não vai, ele reduz a sintomatologia. Ela tem um tempo e ela vai cumprir aquele tempo. Exatamente, que é o tempo do corpo conseguir ali combater aquela infecção, aprender, né, com aquele vírus como combatê-lo e utilizar as nossas células de defesa para encerrar a infecção. Quando a gente fala da tosse, a gente falou do Covid também, né? O Covid ele acaba sendo a forma mais grave, né, desses vírus respiratórios. A tosse é o último sintoma a ir embora, tá? Então o paciente que passa por uma gripe, ele pode ficar com tosse ali até 15, 20 dias, tá? É importante analisar as características dessa tosse. A gente tem também ali a coqueluche, que é uma doença que hoje em dia já quase não se ouve mais falar, mas acaba aparecendo vez ou outra, principalmente na época de inverno, que é também chamada de tosse comprida ou tosse longa. Ela tem uma característica muito importante, tá? Ela é uma tosse em rajadas, uma em cima da outra. Então o paciente começa a tossir e tosse dentro da própria tosse até perder o ar. Então ela é bem diferente daquela tosse ocasional que a gente tem ali do resfriado, daquela tosse ocasional que a gente tem com a gripe. E a principal característica da tosse da gripe é que ela normalmente não é produtiva. Não diminuindo a possibilidade, né, a gente tem que ressaltar isso, que o paciente com uma gripe, ele possa vir a ter uma pneumonia, tá? O paciente com Covid possa vir a ter uma pneumonia, ou o paciente comece ali com uma virose respiratória, do vírus sincicial respiratório, começou com uma rinite, evoluiu para uma sinusite, daí ele acaba cometendo o trato respiratório inferior, começa a ficar com uma faringite, a garganta dói, e aí ele acaba, se ele tiver ali um sistema imunológico mais fraco, ele pode vir a ter uma pneumonia. Essa bactéria, né, esse vírus, perdão, ele pode facilitar o surgimento de uma infecção por uma bactéria. Daí os causadores da pneumonia podem ser virais, podem ser bacterianos, e é quando o paciente acaba tendo uma forma mais grave, tá? Que é o que pode vir a acontecer ali quando a gente falou no começo da entrevista sobre a síndrome respiratória aguda grave, que é quando o paciente ele começa a ter uma série de sintomas que evoluem muitas vezes para uma pneumonia, que aí sim o paciente pode precisar de internação hospitalar e é uma forma de doença respiratória bem mais grave do que o resfriado comum e do que a gripe. Ô Bruno, por que à noite piora os sintomas? Ou é mito isso? Não é mito, é verdade. Normalmente piora à noite, e isso é encontrado em qualquer tipo de vírus, inclusive na tuberculose, no Covid. Por quê? O que é que favorece o surgimento dessas síndromes respiratórias? Como a gente falou no começo do programa, o frio, tá? O frio e a umidade. E quando é que vai esfriar mais no dia? Vai ser durante a noite, tá? Também é durante a noite que a gente vai pegar as nossas cobertas, que às vezes não estão lavadas, que a gente vai usar um aquecedor que muitas vezes acaba ressecando o ar, e também porque o nosso corpo ele responde ao ambiente que a gente está. Então, tanto os vasos respiratórios quanto os vasos sanguíneos quanto as vias respiratórias, elas acabam respondendo. Então, quando a temperatura está baixa, o nosso corpo ele comprime essas vias respiratórias para deixar mais quente o ar que a gente respira, e os nossos vasos também comprimem para que o sangue consiga chegar nas extremidades por causa do frio. Quando a gente tem uma temperatura alta, as nossas vias respiratórias elas abrem para que o ar entre mais fresco, e os nossos vasos também dilatam
para que o sangue não fique acumulado em nenhuma área do nosso corpo. Então, quando esfria, o paciente acaba tendo uma maior sintomatologia. É normal, tá? É normal que isso aconteça durante a noite, sim. Como eu tinha falado para vocês, por conta do frio em si, mas também por conta dos outros envolvidos ali, das cobertas, tá? Às vezes o paciente utiliza um ar-condicionado na função aquecedora, esse ar-condicionado não estava sendo utilizado, então está bem sujo ali, tá? E aí o paciente já está com uma síndrome respiratória e ele acaba respondendo ao surgimento ali de ácaros na respiração, no ar, tá bom? Surgimento de pólen, surgimento de poeira também. Ô Bruno, para terminar, a partir de que momento deve se procurar um médico? Porque eu sei que tem muita gente que usa ainda o tradicional chá da vovó, né? Aquela folha de laranja com mel, limão, alho, etc. Não que isso não resolva, não é? Isso resolve muito, mas a partir de que momento temos que deixar isto e partir para o médico? Quando se observam os sinais de gravidade, tá? Qualquer doença a gente deve procurar o médico quando observa sinais de gravidade. Falando das doenças respiratórias, é quando a gente observa ali 3 sinais. Febre, tá? Uma febre que não passa, ou uma febre alta, tá bom? O paciente também que tem ali uma tosse produtiva, se a tosse ela tem catarro, e esse catarro ele acaba adquirindo uma coloração diferente, assim, esverdeado, amarelado, então existe ali possivelmente uma proliferação bacteriana, esse também já é um sinal de alerta, tá bom? Quando existe ali também a prostração. O que é a prostração? A prostração é o paciente que fica acamado, ele fica de cama. É quando caiu muito ali o estado geral do paciente, tá? Ele ficou febril, ele ficou sem vontade de sair da cama, e o principal, não sei se já falei, é a dispneia, o quarto, né? Falei 3, mas são 4, a dispneia. O que a dispneia é? A falta de ar. A falta de ar é o principal alerta quando se fala de problemas respiratórios, tá? O paciente que ele desenvolve a falta de ar, tá? Então a gente fala da falta de ar, mas eu tenho um aparelho de saturação em casa e eu medi e está 98. A dispneia, ela é a sensação de falta de ar. Então às vezes o paciente está com uma saturação adequada, mas ele está fazendo esforço respiratório, ele está utilizando musculatura acessória, musculatura dos ombros, do tórax, para conseguir puxar esse ar e manter essa saturação adequada. O corpo vai se adaptando. Então a gente vai observar ali que o paciente que tem essa sensação de dificuldade para respirar, ele tem que procurar o serviço médico. Aí a gente sempre orienta que a porta de entrada seja a unidade básica de saúde, tá? Se chegar lá na unidade básica de saúde e o profissional de saúde que fizer o acolhimento, a escuta inicial, observar alguns desses sinais de alerta, ele vai orientar a encaminhar para o hospital, tá bom? Mas, então, para relembrar e para finalizar, dispneia, que é a falta de ar, a sensação de falta de ar, febre, a prostração e a tosse produtiva, tá bom? Esses são os principais sinais de alerta quando se fala de doenças respiratórias. Obrigado, Bruno, e um ótimo dia. Obrigado. Tchau, tchau. Conversei com Bruno Cunha, enfermeiro e professor. O assunto hoje foi as doenças respiratórias. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.